Olá, começa agora o Business, o programa da BMC News que traz os nomes mais relevantes do mercado para debater inovação, estratégia e crescimento. Hoje o nosso foco está no setor de educação, com um olhar voltado para tecnologia, empregos e modelos de negócio inovadores. A convidada de hoje é a Wiser Educação Holding, criada em 2015 por Flávio Augusto da Silva, que reúne marcas como WhatsApp, Meusucesso.com, Powerhouse e Conquer. Em 2024, a empresa fechou o ano com um faturamento de 580 milhões de reais e se consolidou como uma das maiores plataformas de educação do país. Para essa conversa, recebemos Carlos Lazar, diretor de Estratégia e Novos Negócios e também diretor de Relações com Investidores da Wiser Educação. Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui. A gente está falando aí de um assunto muito interessante, que é a educação, né, como um todo, e queria primeiro começar a entender a linha do tempo da Wiser, como é que foi chegar até aqui. Então, nasceu ali em 2015, né, por conta dessa recompra da WhatsApp por parte do Flávio Augusto, mas foi mudando bastante ao longo do tempo, nesses 10 anos, né? E como que sempre foi a visão da holding, como que tudo aconteceu e como que ela evoluiu até chegar aqui? Obrigado pela pergunta mais uma vez e prazer estar aqui, conversar com vocês e apresentar um pouco mais da Wiser, uma companhia ainda de capital fechado, mas que vem demonstrando um apetite bastante relevante aí dentro do mercado, crescendo e buscando novas alternativas para se posicionar de uma maneira muito diferenciada no mercado educacional brasileiro. Como você disse, a Wiser tem um longo histórico, ela até começou muito atrás do próprio 2015, né? Porque o Flávio começou essa empresa lá atrás, já tem mais de 25 anos que ele deu o início ao WhatsApp, né? Um curso de inglês. Ele vendeu esse ativo e depois voltou a recomprá-lo e a partir daí as coisas foram acontecendo de uma maneira muito diferente também. Nessa recompra, ele ainda era um ativo apenas de inglês, de franquias. Nós chegamos a ter 400 lojas de franquias espalhadas por todo o país, ou seja, uma empresa que estava praticamente pronta para fazer um IPO, na realidade, no começo de 2020. Já tinha acionistas que o Flávio tinha convidado e vendido uma parte da empresa no nosso cap table, né, na nossa base de acionistas, entre eles o fundo Kinea, que é um private equity de bastante relevância aqui no Brasil, e também um family office da família Martins. Então já tinha uma composição e um tamanho, um porte muito importante para conduzir um IPO, para conduzir uma operação dentro do mercado brasileiro. Na época tinha um EBITDA de aproximadamente 80, 90 milhões de reais, mas vinha crescendo muito e tinha muita capacidade também, inclusive, para aquisições, né? Mas olhando muito dentro do próprio quintal, dentro do próprio business que já atuava, que era o ensino de idiomas. Entretanto, lá por março de 2020, né, nós sentimos o que todo o mundo sentiu com o advento da pandemia. E aí as escolas e os planos tiveram que se colocar numa posição completamente diferente e buscar alternativas de sustentabilidade, inclusive, né? A partir daí, obviamente, os desafios eram outros. O IPO deixou de ser uma possibilidade, né? Não era mais viável. E o Flávio, junto com o board, junto com o conselho da companhia, começou a também desenhar novas estratégias para enfrentar esse novo momento que apareceu e que, obviamente, a gente tinha que mover adiante. Nessa análise, e a partir dessa análise eu também acabei entrando na companhia no comecinho de 2021, e a gente percebeu que com a pandemia o nosso business de ensino online teve um crescimento estrondoso, né? A gente foi de menos de 100 mil alunos para mais de 400 mil alunos numa velocidade tremenda. Os nossos canais de venda começaram a mostrar
uma inquietude e uma eficácia magnífica, que a gente começou a crescer muito rápido. E a gente percebeu ali que tínhamos uma oportunidade de adicionar novas verticais de conhecimento, novas verticais de atuação em educação ainda, mas que a gente pudesse usar o nosso expertise, tanto do ponto de vista comercial, como do ponto de vista também de gestão. E aí começamos a garimpar o mercado, a entender o que a gente poderia introduzir junto com o nosso portfólio e começamos então um ritmo de aquisições e de entrar em novos negócios de maneira mais relevante. O primeiro ativo que a gente veio adquirir foi a Conquer, que você também citou na sua introdução. Após a Conquer, nós conseguimos também adquirir, ainda no mesmo ano, inclusive, foi 2021 ainda, a Prova Total, que é um preparatório para vestibulares baseado em Florianópolis, muito bom, uma qualidade fenomenal, liderado ali pelo professor Jubilu, que também é um nome super relevante dentro do mercado de educação brasileiro. Ao longo dos próximos anos, então, 2022, 2023, continuamos na mesma toada, já crescendo esses negócios que a gente adquiriu, mas buscando também outros, e também veio as aquisições. E também, antes até de uma nova aquisição, a gente acabou lançando um produto orgânico chamado Vende-se, um curso de vendas fundado juntamente com o Caio Carneiro, que também hoje é uma referência em curso de vendas com clientes de vários setores. E, por fim, a gente adquiriu em 2023 a Medicoff, que é um preparatório para residência médica, que também vem apresentando um crescimento fenomenal desde então. Então, somando tudo isso, a gente conseguiu compor um portfólio muito mais diversificado. Esse faturamento que a gente chegou esse ano, obviamente, é muito objeto disso, que é todos esses negócios vêm ganhando relevância, crescendo, e a gente, obviamente, continuamos ainda buscando novas possibilidades, querendo crescer mais. Olhando para frente também, a gente vê possibilidades de entrar em novas verticais que a gente não está, ou ainda incrementar ainda muito mais naquelas que nós já atuamos. É interessante você pontuar essas questões, porque a gente lembra na pandemia exatamente que na pandemia todo mundo aprendeu a fazer pão e fez um curso online, né? Pelo menos naquele comecinho. E isso foi muito bom para as empresas de educação, para quem levava aquilo a sério, para quem teve um rendimento e quem teve a possibilidade de capitalizar com isso. Mas depois os cursos se mostraram ou que eles tinham que ficar mais baratos, ou que eles tinham que ficar mais até de graça em alguns casos, ou que tivesse um diferencial muito importante. Que caminho que vocês escolheram para reposicionar os negócios de vocês que dependiam exclusivamente desse apetite online para cursos online do consumidor? Bem colocado. Eu acho que a gente buscou o caminho, né? Na realidade a gente buscou um caminho de diferenciação, né? Porque conteúdo, mesmo antes da pandemia, você já existia muito conteúdo gratuito. Sim. E, óbvio, isso aumentou bastante ao longo, especialmente no começo, naquela parte mais dura que a pandemia nos colocou. Entretanto, todos os nossos negócios, eles já geravam caixa, eles já eram ativos muito bons, mesmo pré-pandemia, né? Uhum. Obviamente, alguns ativos ali, algumas marcas eram muito jovens ainda. E algumas se provaram de maneira muito relevante durante a pandemia, como foi o caso da Conquer, que sim foi um curso que ganhou bastante relevância com a pandemia, porque eles começaram, inclusive, uma das estratégias que eles utilizaram foi exatamente fornecer cursos gratuitos. Com isso, eles lançaram outros cursos também que eram pagos, mas a primeira experiência, muitas vezes, do aluno era por meio de um curso gratuito, mas que, posteriormente, com a qualidade que eles viam no curso gratuito, eles também queriam comprar outros cursos da própria Conquer. Então, essa foi a grande estratégia da Conquer naquele momento. A partir daí, vieram pós-graduações, MBAs, quer dizer, a gente foi escalando a montanha do ponto de vista de qualidade e preço também, porque daí o nosso produto começava a ficar mais diferenciado, com uma qualidade maior e que dava aos alunos também
a garantia que eles iam receber um conteúdo de altíssimo nível. Então isso foi, acho que, a grande tacada que a gente fez do ponto de vista de como que a gente oferecia os nossos cursos e como que a gente buscou essa estratégia. É interessante, porque realmente a Conquer virou uma grife, né? Virou uma marca, um sinônimo de qualidade e de bom atendimento e de bom conteúdo nessa área. Mas você também trouxe essa questão aí da diversificação, né? Então a gente está falando para negócios, para mercado financeiro, para medicina, para curso preparatório, para vestibular. Como condensar tudo isso numa mesma empresa e ter tantas opções interessantes assim de conteúdo, mantendo uma identidade, que é o caso da Wiser? Bem interessante. A Wiser, na realidade, ela é o guarda-chuva dessas marcas, né? Sim. Ela é uma marca corporativa, né? Você já tem a própria WhatsApp, que já pertencia, o Meu Sucesso, Powerhouse, que você citou também. Então, você tem já tinha ali, mesmo antes de a gente começar essa fase de aquisições, já tinha ali algumas marcas diferentes que tinham o seu posicionamento. Como a gente fez essas aquisições também nos colocou num formato de gestão, né? A gente tem sempre os gestores dessas marcas, em especial essas novas marcas que nós adquirimos, eles administrando, eles fazendo a gestão. Então, na Conquer, os dois fundadores que permaneceram no negócio, eles fazem a gestão do negócio. Interessante. Na Prova Total, o Paulo Jubilu, que administra o negócio, que escolhe que caminho seguir, qual o ticket ele vai seguir, qual o produto ele vai lançar. Obviamente, tudo isso com um agente por trás, né? O Wiser por trás, o Flávio, toda a gestão da Wiser por trás, tentando apoiar da melhor forma possível. Né? Uma retaguarda absoluta e completa, porque daí eles conseguem ter com a gente a tecnologia, às vezes a gente apoiando. Marketing também? Marketing, as formas de vendas. De cada um deve ser diferente. Canal de vendas, que a gente introduz muitas vezes um canal de vendas novo nessas empresas. Isso aconteceu de forma geral, praticamente em todos esses exemplos. E isso ajuda bastante eles a venderem mais, eles a terem uma gestão mais aprimorada. Quando a gente entra, obviamente, a gestão financeira é muito ainda uma fase preliminar de profissionalização. A gente vai lá e profissionaliza bastante a gestão financeira, o que ajuda, inclusive, em qualquer outra tipo de gestão a partir da gestão financeira, que você consegue olhar melhor os seus números, olhar para onde você está indo. Então, obviamente, do ponto de vista estratégico também, a gente sempre tenta ajudar e busca soluções de forma conjunta com eles. Isso vem funcionando muito bem, esse formato de gestão. Então, a gente dá autonomia, mas também onde a gente enxerga sinergias, a gente vai lá e busca essas sinergias, em especial aquelas sinergias que vão proporcionar um crescimento, uma eficiência, etc. Então, a marca Wiser, mesmo o consumidor vê ela em algum momento? Tem algum momento que ele tem acesso? Não, né? Não. O consumidor, talvez, do mercado de capitais, ele vai enxergar a marca Wiser. Assim como você tem outros exemplos, até no ambiente educacional, quando você tem a marca, que é a marca listada, vamos dizer assim, né? A marca de mercado, e você tem as marcas que o público está consumindo. Então, isso não é muito diferente, tá? Acho que é basicamente uma estratégia similar. Exatamente. Fazer uma pausa, Carlos, aqui nesse começo de bate-papo. A gente está conhecendo um pouquinho mais sobre o ecossistema da Wiser Educação. A gente faz uma pequena pausa aqui no Business e daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas e para a gente entender mais detalhes sobre esse modelo de negócios. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. E já estamos de volta com o Business aqui na BMC News, hoje recebendo o Carlos Lazar, diretor de estratégia e novos negócios da Wiser Educação. Então a gente já falou, né, Carlos, no início aí bastante sobre o surgimento da marca, o ecossistema, quem está por lá, mas existe uma colocação e aí uma identificação da marca Wiser, do portfólio também, muito com a questão da empregabilidade, né, de uma possibilidade de fornecer instrumentos
fornecer ferramentas para uma melhor empregabilidade ou até para conseguir o primeiro emprego. Por que você acha que isso é tão importante atualmente no mercado e quais são os diferenciais de vocês para assumir essa bandeira e balançar essa bandeira? Perfeito. É isso mesmo. Acho que empregabilidade, sem dúvida, é um grande propósito que nós temos dentro da Wiser, especialmente quando a gente vê o hall de produtos que nós oferecemos, né? Partindo do inglês, né? O inglês, sem dúvida nenhuma, melhora a empregabilidade dos indivíduos. Então, a gente sempre buscou colocar um ensino de inglês até de forma diferenciada, com ensino rápido, com uma metodologia que está super bem aplicada e já reconhecida. A partir disso, inclusive, a gente na própria WhatsApp temos agora a estratégia de aumentar o número de escolas físicas novamente, né? No bloco anterior eu comentei bastante sobre como é que foi do ponto de vista durante a pandemia, onde o ensino online ganhou bastante relevância. Agora a gente vê uma volta para o ensino presencial com muito bons olhos e que já vem acontecendo, a gente já vem abrindo. Devemos chegar ainda, provavelmente no mês de abril, a 100 franquias já novamente abertas, operando. Começou o ano com 80. Começou o ano com cerca de 80 operando, né? E na época da pandemia eram 400. Chegou a 400. Essas, Uma redução obviamente, importante. acabaram sendo reduzidas, porque ninguém conseguiu sobreviver por tanto tempo durante essa pandemia. Então, a gente está renovando nesse processo o número de franquias e vem crescendo bastante. Eu acho que a gente consegue sim chegar nas mesmas 400, obviamente, com um pouco mais de tempo. A gente deve chegar nesse patamar novamente, tem todo esse poder, a gente já fez isso uma vez e não seria uma novidade para a gente. Mas voltando ao tema de empregabilidade, e aí a gente, quando foi escolher, inclusive, os próprios verticais, né, aquelas verticais de conhecimento na área educacional que fazia sentido para a gente, um dos pontos importantes de definição foi aonde a gente quer atuar. E essa escolha também são várias não escolhas que a gente fez. Por exemplo, a gente não acabou partindo para graduação, porque a graduação tem sim já várias empresas de grande porte operando e que já existe uma competição bastante acirrada nesse meio, com margens mais apertadas às vezes, e que obviamente acho que as empresas agora até estão num ritmo melhor, mas de forma geral passaram, especialmente ao longo da pandemia, também de forma muito dura em termos de performance. A gente escolheu então aquelas áreas que são de cursos livres e que com foco em empregabilidade. A primeira aquisição foi a Conquer, de soft skills, focada em soft skills, e que ajuda muito, porque exatamente ensina o que a faculdade acaba não ensinando. Negociação, liderança e outras tantas especialidades ali que a Conquer atua. Então isso foi um mote e acho que efetivamente foi o nosso direcionamento desde o princípio. A partir daí veio os preparatórios, que os preparatórios vão te ajudar também a chegar mais longe, tanto para fazer qualquer tipo de faculdade, que normalmente quem está buscando um preparatório para a faculdade quer entrar nas melhores faculdades, naquelas mais concorridas, assim como também o preparatório para residência. Que é concurso público também? Concurso público, a gente sim teve uma experiência no concurso público, mas a gente acabou desmobilizando nesse meio tempo. Mas, obviamente, é um mercado que a gente sempre vê com muita atratividade, porque é um mercado bastante grande, assim como outras verticais de conhecimento na área de empregabilidade, seja educação financeira, um que a gente sempre olha também, tecnologia, que vem, eu diria, está mais hypado, né? Entre aspas aqui, que está todo mundo olhando com bastante atenção, tanto para inteligência artificial, como para coding, etc. Então, são outras áreas que a gente sempre está olhando oportunidades e que vamos, obviamente, sempre estar por perto. Em especial, eu diria que a área médica, ela ganhou muita relevância dentro da Wiser a partir da Medicoff, que foi o ativo que a gente comprou em 2023, que é um preparatório para residência. Eles praticamente multiplicaram em 10 vezes o faturamento deles nesses 2 anos. Então isso nos chamou muito a atenção, acho que o ativo é fantástico, os fundadores são excepcionais e a experiência que a gente está tendo nessa área nos coloca também
acho que um olhar mais criterioso na área médica, também pensando em empregabilidade, porque, obviamente, hoje, com o número de vagas de medicina que cresceu bastante nas faculdades, com mais médicos e todos os efeitos que ele trouxe, inclusive o próprio investimento das faculdades que já acontecem, a grande dificuldade hoje é efetivamente entrar numa residência e a Medicoff ajuda. E o médico com uma residência tem uma empregabilidade melhor. Sim, com então, certeza. até nisso a gente olha. E outras áreas da medicina a gente também está olhando com bastante atenção, porque é uma área que nos trouxe muitos benefícios. Eu acho que a gente tem ainda um mercado muito amplo a conquistar na própria Medicoff, com novos produtos, tanto na Medicoff como também nas outras empresas que a gente tem no nosso portfólio. Então, todas oferecem oportunidades, mas sempre a gente vai ter um olhar especial para a empregabilidade, sem dúvida nenhuma. No mercado, a gente costuma dizer, quando fala no setor de educação, que o setor de medicina é o filé mignon do setor de educação. E isso que você está me trazendo também confirma, então, essa informação em relação a esse movimento. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, é um mercado muito atrativo. Ele também já está bem ocupado, de certa forma. Né? Não é que ele não tem ninguém navegando nele, pelo contrário. Só que eu acho que nós, via Medicoff, conseguimos um posicionamento muito diferenciado dentro desse setor. A partir da Medicoff, então, a gente vislumbra novas oportunidades, sem dúvida nenhuma, e a gente já estamos olhando ativos com essa configuração. Mas, de novo, não vamos nos limitar apenas a esse mercado. A gente olha esse mercado com, obviamente, um carinho especial, por ser, sim, um mercado bastante nobre. Espaço, né? Com o espaço bem completo, mas que tem aí essa gama de oportunidades. Sem né? dúvida. Falando um pouquinho, eu vou entregar a minha idade agora, porque eu vou falar de um tipo de ensino, né, que também é à distância, mas que é o precursor lá, o Instituto Universal Brasileiro, que ficou muito tempo também, ainda existe até, mas ficou muito tempo no imaginário popular, que eram cursos para se fazer pelo correio, né, à distância. Aí vem a pandemia e reinventa ou potencializa um processo que já existia, né, de ensino à distância, e chancela isso daí como sendo uma opção interessante e importante como um todo. Hoje, qual que é o cenário? Você falou muito bem sobre essa possibilidade de voltar a um presencial ou de um tipo de público que ainda prefere o ensino presencial, mas como que você divide hoje esse mercado em termos de ensino à distância, ensino presencial, ensino misto? Cabe tudo? Ainda prevalece o ensino à distância? Como que você vê todo esse cenário atualmente? Eu acredito que exista espaço para ambos. Tá? Eu acho que tem ainda uma demanda importante para o ensino presencial, que busca, eu acho que eu acho que o brasileiro em especial também gosta de uma presencialidade, de um networking, de uma troca de ideias. Então, acho que sem dúvida nenhuma isso acaba apoiando, por exemplo, as próprias franquias, e a gente vem vendo uma demanda interessante renascer nas franquias, né, que a gente vem abrindo, e era uma dúvida, né? Acho que era uma dúvida importante que nós tínhamos. Mas até a própria Conquer, ela está começando um projeto, abrindo a primeira unidade física em Curitiba. Não sabia. Agora, ainda nesse primeiro semestre, ela já deve ser aberta. Então, isso mostra também que a gente quer quebrar algumas fronteiras, mesmo naqueles ativos que focavam estritamente, aliás, até uma correção, porque a Conquer, pré-pandemia, tinha unidades espalhadas pelo país, onde ela fornecia conteúdo presencial. Sim. A partir da pandemia, ela se tornou uma 100% online. Sim. E agora ela está também retomando um projeto, mas um pouco diferente, porque as unidades eram presenciais inicialmente. Agora a gente vai buscar unidades também no modelo de franquia, que nós temos uma expertise dentro da Wiser muito grande. Então, eu acho que tem espaço para os dois. Olhando até para os meus filhos, eu vejo isso. Né? A minha filha, ela vai nos dois ângulos. Tanto no online ela vai bem, mas ela também vai muito bem no presencial. Qual a idade dela? 16 anos de idade. Por isso. 16 anos de idade. Não, mas eu acho que foi um aprendizado e foi uma mudança forçada para muita gente.
Eu ainda acho também que o ensino online ele traz benefícios de chegar em lugares que você não consegue chegar de maneira presencial. Então, isso é um atrativo sem preço. Então, isso é muito relevante. A gente tem aluno, aliás, a gente chegou a ter aluno de inglês em diversos países além do Brasil. Né? A gente nunca conseguiria, mesmo que quiséssemos, ter franquia em todos esses lugares, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo, é muito interessante, é o que você falou, é um conjunto aí de características, né, que podem levar a isso. Voltando à questão da WhatsApp, né, e aí é uma das marcas mais conhecidas, aí mais consolidadas da Wiser, foi preciso também se reinventar de muitas formas. Esse mercado aí é um mercado com muita concorrência, com muitos players, com muitas escolas mais tradicionais, mais inovadoras. Como que hoje você definiria a WhatsApp? Ela tem o meio do caminho aí entre inovação e tradição já? Não, eu acho que ela sempre foi a mais inovadora. Acho que desde o princípio, quando ela foi fundada, ela tinha esse mote de querer inovar, de fazer diferente. Esse DNA, né? Esse DNA, até no próprio processo de venda que seja, mas no próprio ensino, na metodologia de ensino também, que foi provada e que já foi muito acertada ao longo do tempo. E acho que é mais do mesmo aqui, né? A gente continuar e renascer, de certa forma. Acho que foi um renascimento quando a gente trouxe o online. Por sorte ou competência, o produto online estava pronto em outubro de 2019, né? E a pandemia começou no comecinho de 2020. E aí, a partir dali, foi, sem dúvida nenhuma, um período que, se não tivesse aquele produto, provavelmente a situação ia ser completamente diferente do que foi. Mas eu acho que a gente foi muito ágil, acho que a gente conseguiu implementar muito rapidamente as soluções ali e conseguimos manter, sim, até um tempo, as próprias franquias que quiseram se manter, vendendo, inclusive, produtos online. Nós colocamos a franquia como um canal de venda adicional para vender produto online. E aqueles que apostaram até sobreviveram e ganharam um bom dinheiro com isso naquele momento. Obviamente, durou muito mais do que imaginávamos, a gente não tinha mais como sustentar tantas franquias abertas, então esse número acabou sendo bastante reduzido ao longo desses anos. Agora, a gente está inovando de novo, lançando franquias um pouco menores, mas com a mesma marca, com o mesmo toque, com a mesma força de vendas e cultura de vendas que existe dentro da Wiser e em especial dentro da WhatsApp. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, o plano continua muito firme e a marca continua com bastante recall. E no meio disso tudo também você teve marcas que acabaram sendo quase que descontinuadas. Sim. Então, a gente tem hoje talvez um oceano até menos turbulento para navegar comparado com o que a gente viu no passado. Interessante colocar isso. E esse modelo de franquias, a impressão que a gente tem, né, pelo menos superficial, é de que sim, caiu nas graças aí dos brasileiros. A gente tem uma sensação de que existe uma demanda, uma procura por empresários, por pessoas que estão procurando investimentos em marcas firmes, consolidadas e que possam proporcionar isso aí em relação à franquia. Você tem essa mesma sensação? Total. Acho que a franquia é um mecanismo muito inteligente para o indivíduo empreender, mitigando alguns riscos bastante relevantes, né? A marca já é conhecida, o suporte que você tem para montar, para oferecer, para vender, né? Acho que você empreender do zero, sem isso, obviamente também é um caminho, e é um caminho muito frutífero muitas vezes. Entretanto, acho que as franquias têm uma relação risco-retorno muito interessante para investir, para o investidor e também para o cliente no final do dia, porque ele já vem de uma marca que ele conhece e tem um track record. Perfeito. Fazer mais uma pausa, viu, Carlos, no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista. A gente quer saber mais sobre a Wiser Educação e mais detalhes do que vem pela frente. Então fique com a gente. O intervalo é rapidinho, o business volta já já.
Estamos de volta com o Business aqui na BMC News, acompanhando histórias e falando com empresas e empresários que trazem informações importantes sobre o mercado como um todo. Hoje recebendo a Wiser Educação e o Carlos Lazar, que está aqui com a gente. Eu queria retomar o balanço, né, o fim de 2024 e trazer aí um ano com o fechamento da Wiser com faturamento de quase 600 milhões de reais. O que impulsionou esse resultado e as expectativas para esse ano? Boa. Sem dúvida nenhuma, acho que foi um mix de eventos que nos colocaram nesse patamar de performance, mas acho que o grande destaque, sem dúvida nenhuma, também foi a própria Medcoff, que, como eu disse anteriormente, vem demonstrando um crescimento expressivo ano após ano. Tá? É um business que ele vem ganhando market share. A Medcoff era um business que tinha uma empresa que tinha pouquíssimo market share, 2, 3 anos atrás, e hoje ela já vem despontando como um dos principais players de preparatório para residência. Então, acho que sem dúvida nenhuma, eles vêm apresentando esse ritmo de crescimento mais acelerado. Assim como as franquias, que já foram abertas um número importante ano passado, isso também nos apoiou a atingir esse crescimento, e os outros negócios tiveram uma performance boa de forma geral. Então, acho que é o combinado, e acho que essa é a beleza de ter um mix, né, tão diversificado assim. Porque em alguns momentos, sem dúvida nenhuma, alguns desses negócios não vão ter um desempenho tão bom e que vão ser, em contrapartida, superados ou colocados ajudando a performance da Wiser como um todo por outros negócios, né? Isso vem acontecendo naturalmente entre os negócios que a companhia já tem presença atualmente. Legal, esse mix importante, né? E é possível a gente pensar num futuro aí em ver a Wiser na bolsa, um IPO aí? Flávio Augusto chegou a falar sobre isso. Claro que essa ideia aí com a pandemia perdeu um pouco de força. Aliás, a gente vê a bolsa brasileira aí nos últimos 4 anos numa seca completa de IPO, mas a Wiser pode quebrar essa seca aí? Olha, sempre há essa possibilidade. Dentro dos nossos investidores hoje, nós temos então o fundo de private equity, então a gente já tem ali um know-how de como fazer, de como chegar até lá. Eu acho que tudo que a gente vem construindo até aqui vem deixando a companhia muito mais robusta, muito mais preparada de forma geral, né? Tanto do ponto de vista de governança, como também do ponto de vista de desempenho, né? Os números já nos colocam numa posição muito diferente e muito apropriada para buscar, por exemplo, um IPO. Não é o único caminho que a gente sempre vai considerar, mas é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, que a gente sempre tem que estar avaliando e que, infelizmente, a gente não controla todas as variáveis, porque você tem a janela, e a janela a gente não escolhe, mas a gente tem que sempre buscar estar pronto para. Porque quando ela ocorrer, a gente vai estar ali na expectativa e, obviamente, buscando a melhor solução para os acionistas da companhia. Sem dúvida nenhuma, uma das prováveis caminhos que a gente vai buscar quando houver uma janela. Mas antes disso, nada impede, por exemplo, de a gente fazer uma fusão, a gente ganhar ainda mais envergadura, ou a gente continuar o ritmo de M&As que a gente já fez e continua fazendo. Então, hoje a companhia está bem capitalizada, ela não tem dívida, basicamente é dívida zero, ela tem um caixa dentro da companhia, ela vem gerando caixa de forma consolidada, então ela tem uma margem muito boa. Nosso EBITDA, o ano passado, superou 200 milhões de reais. Então, já temos hoje, standalone mesmo, apenas a Wiser, num patamar muito interessante. Imagina se a gente consegue, ou via aquisição, ou fusão, ainda aumentar esse número, ainda continuar construindo esse track record de bastante sucesso. Acho que isso vai nos colocar, nos credenciar para fazer seja um IPO, ou seja algum movimento estratégico de uma maneira ainda mais relevante ao longo dos próximos anos. Com certeza seria bom para o mercado como um todo, né? Porque o mercado de capitais sempre precisa de bons cases, né? Sempre precisa de bons exemplos para ter ali na listagem na bolsa.
Aí a gente, migrando aqui para um outro tema, além de todos esses serviços que vocês oferecem ligados ao setor de educação, também tem uma editora? Temos, também imprime livros? Sim. A gente tem uma editora, a editora Buzz. Ela tem alguns best-sellers, aí os próprios livros do Flávio foram colocados no mercado por ela, mesma coisa do Caio Carneiro, do Joel J., do Rick Chester. Então tem vários livros aí que eles estão nas livrarias fazendo bastante sucesso. É um business que nos apoia também, de forma geral, porque você tem uma editora, isso nos coloca numa posição também interessante do ponto de vista estratégico de oferta de produtos educacionais. Então, para a gente faz todo sentido e é estratégico. E é um mercado muito desafiador, né? Esse mercado aí da Em especial editorial, porque, né? vamos dizer, os canais de venda mais tradicionais, eles praticamente estão se extinguindo, né? Eles acabaram sendo bastante reduzidos ao longo desses última década, né? De forma geral. Então, mas eu acho que a Buzz consegue se reinventar ali e está muito bem posicionada com best-sellers, inúmeros best-sellers aí já colocados no mercado. E aí, retomando a questão das aquisições, a Conquer é um bom exemplo de um movimento interessante que houve aí de aquisição. Quando surge essa possibilidade, né, quais os ativos aí, como vocês escolhem esses ativos que vão entrar no portfólio? Quais os critérios que vocês usam? Claro, o que pode ser dito, né, em relação a possíveis players que vão fazer parte do ecossistema da Wise. Ótima pergunta. Não, acho que a gente pode falar sim sobre esse tema e é super estratégico, é super importante, mas também não precisa ficar guardado os 7 chaves, até porque é importante para aqueles que estão assistindo. Quem sabe eles não têm uma edtech que faça sentido e queiram colocar aqui junto com o nosso portfólio. Basicamente, nós procuramos empresas que já estão no estágio um pouco mais maduro, ou seja, que já geram caixa, que já tem margens positivas, que tem um faturamento ali de 2 dígitos já, que não é absurdo, né? Acima de 10 milhões de reais, que seja anual, um EBITDA ali acima de 5 milhões de reais, já são empresas que entram no nosso radar. Tá? A gente já veio adquirir essas empresas que triplicaram, quintuplicaram de tamanho pós a nossa aquisição. Mas que tem, assim, uma finalidade educacional e com foco em empregabilidade, que a gente também falou mais atrás. Então, essa é basicamente uma estrutura que a gente olha com mais atenção, que entra mais no meu radar, no radar da Wise. Além disso, a gente vê add-ons, né? O que são os add-ons? A gente olha empresas que podem ser plugadas dentro das nossas marcas atuais. E com isso a gente ganha ainda, vamos dizer, novos braços dentro da nossa atuação atualmente. Hoje, por exemplo, nós estamos em vias de fechar uma operação de uma aquisição que é um braço adicional na área médica, que a Medicoff não atua hoje, mas essa empresa atua, e que para a Medicoff faz todo sentido de ter essa iniciativa dentro daquele ecossistema específico da Medicoff. Então isso para a Conquer também a gente já fez. Nós lançamos recentemente até com a Conquer o Conquer Una, que está sendo liderado pela Ana Paula Padrão, que é focado no ensino para mulheres. E não estou falando somente de alta liderança feminina, é um funil maior, mas a liderança feminina de forma geral. E a Ana Paula tem toda uma credencial também para falar sobre o tema de uma forma muito ampla e embasada. Então a gente sempre está buscando também soluções de plugs ali para esses business atuais que nós temos e com isso deixar ainda mais robusta o nosso portfólio de produtos. Qual foi o racional estratégico por trás dessa aquisição da Conquer? Como que ela complementa? Não foi uma aquisição da Conquer, foi uma parceria, né? Não chega a ser uma aquisição. A Ana Paula até tinha um outro foco de vida, ela preferiu vir para a Conquer. Ela era foi por isso que ela saiu do MasterChef? Eu não posso responder por ela, mas sem dúvida nenhuma ela deu entrevista sim. Que ela queria ter um propósito diferente. Eu acho que é muito nobre mesmo isso.
e ela vem desempenhando um trabalho muito bacana lá junto à Conquer. Então não foi uma aquisição, mas sim, foi uma parceria. Como a gente sempre busca fazer também outros tipos, não exatamente só aquisições, mas JVs, por exemplo, que é esse modelo, né, de uma parceria, de você introduzir um produto novo a partir de uma figura também que é bem conhecida e que tem um potencial de abrangência muito importante. Isso começou recentemente. Começou esse ano. Esse ano. Começou esse ano, é super novo. Então, logo teremos também um termômetro um pouco melhor, né? Mais condensado de como foi esse passo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que os primeiros números são bem interessantes, acho que vem sendo bastante reconhecido, mas ainda está no estágio bastante inicial de alcance que pode atingir. Maravilha. A gente vai fazer mais uma pausa. É o último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para projetar o futuro da Wiser Educação. Fique com a gente. O Business volta já já. Estamos de volta aqui na BMC News com mais uma edição do Business, hoje falando sobre educação e os desafios da Wiser. A gente está recebendo o diretor de estratégia e de novos negócios, Carlos Lazar. Para fechar esse bloco, né, eu queria que você fizesse um resumo aí, uma apresentação rápida do seu currículo, a trajetória até chegar na Wiser, como foi chegar até aqui. Não deve ter sido fácil, mas deve ser um caminho que você se orgulha. Me orgulho bastante, mas acho que tenho muito gás ainda e vamos em frente. Mas acho que a minha carreira, basicamente, eu sou de Sorocaba, vim para São Paulo para fazer faculdade e fiquei aqui, casado, 2 filhos, sou formado em economia e comecei a trabalhar em banco, estagiar em banco, depois seguradora, assets, muito ligado com o mercado de investimentos. Aí comecei a minha carreira, que eu passei grande parte dela, sem dúvida nenhuma, foi na área de relações com investidores, onde eu comecei em consultoria, depois passei por alguns setores diferentes. Aí fiquei 10 anos como diretor de RI da Cogna, antiga Croton Educacional. Tive por lá também várias fases diferentes. Do ponto de vista de momento da empresa, mas foi excepcional essa experiência. Depois fiquei 1 ano na XP, onde a XP tinha acabado de fazer o IPO, fiquei 1 ano como head de relações com investidores da empresa e estou na Wiser há 4 anos. Então acho que é basicamente isso de carreira. Então foi grande parte em relações com investidores, que é uma área muito interessante, muito agradável e tem os seus... infelizmente, obviamente, o mercado agora não está tão hot, né? Mas, de forma geral, é uma área que te dá uma ampla visão estratégica do negócio e te coloca também muito próximo do ambiente decisório das empresas, né? Do C-level. Então, isso é muito interessante quando você está trabalhando com times altamente qualificados. Em que momento sua trajetória cruza com a trajetória do Flávio Augusto, que é, inclusive, um nome muito conhecido, muito forte no mercado e muito referência, né? Sem dúvida. Bom, eu já o conhecia das redes sociais, assim como a grande maioria. Ele sempre foi um precursor até nas redes sociais. Ele me contratou, ele ainda morava em Orlando, ele ainda detinha o time de futebol que ele acabou investindo em Orlando. Então foi uma contratação no meio da pandemia à distância, de certa forma. A Quineia também apoiou no processo. Foi a partir daí que a minha relação com ele começou a ficar mais estreita, né? Eu vim a conhecê-lo pessoalmente bastante tempo depois que eu comecei na própria Wiser. Foi muito interessante isso, porque quando eu ia para Orlando, aí eu peguei Covid, eu não consegui encontrar com ele lá. Então mas foi do jeito que tinha que ser e eu acabei conhecendo ele pessoalmente depois, e hoje a gente tem uma relação muito bacana. Ele é uma pessoa muito diferenciada, né? Ele é um vendedor nato, né? Acho que é isso, o DNA dele é muito de ser um vendedor, mas ele tem uma visão estratégica, uma visão de negócios, de modelo de negócio fora de série, e vem, obviamente, alcançando no ambiente profissional
coisas que são assim, incríveis, né? Um empreendedor singular, eu diria. E de tudo que você convive com ele, né, dessa proximidade que tem, quais as maiores lições assim que você já tirou dele, assim? O que você falou, observou a forma dele fazer ou alguma coisa que ele falou que te tocou? É muito interessante os ângulos que ele consegue enxergar dentro de uma negociação, dentro de um problema que precisa ser resolvido, dentro, obviamente, quando eu estou falando, é muito nessa linha de negócios, né, ou de aquisição que a gente acabou trabalhando. Então isso sem dúvida nenhuma, foi um objeto aí de estudo meu. Acho que, obviamente, ele tem uma agenda bastante complexa, então a gente tem que sempre buscar esse acesso, mas cada papo com ele acaba sendo uma lição aprendida. E então vem sendo bastante gratificante essa experiência com ele. É um time que é engraçado isso, que eu sou um dos mais novos lá, do ponto de vista da alta gestão, assim, dentro da Wiser. A grande parte do time está com ele há mais de 2 décadas. Então, ele consegue carregar isso junto, ele consegue carregar esse time com ele junto. Então, para mim, vem sendo também bastante interessante vivenciar esse tipo de experiência. Com certeza. E o que você trouxe de diferencial na sua visão, nesse curto espaço de tempo aí, né, diante dessa referência que você trouxe? Mas o que você conseguiu trazer para o Wiser que você se orgulha e fala, olha, eu consegui mostrar esse caminho, eu consegui optar por essa estratégia e funcionou? Eu acho que essa estratégia de M&A que a gente acabou adotando foi um pouco culpa minha. Sim, mérito. Em especial, 2 dos ativos eu acabei identificando, né? Acho que o que o Flávio ajuda e apoia muito, porque ele tem uma ascendência junto a empreendedores incrível, né? Acho que as pessoas, sem dúvida nenhuma, olham para ele como uma referência no empreendedorismo, e isso me ajuda muito no meu trabalho a garimpar empresas, porque às vezes a empresa chega por ele, chega um direct para ele, uma mensagem, uma aproximação que ele acaba trazendo, ou mesmo quando não chega dessa forma, ter ele como a vitrine, sem dúvida ajuda. Não posso, isso não é nenhum equívoco, é muito mérito mesmo dele. Mas eu acho que teve 2 ativos que eu fui lá, achei, garimpei, busquei um convencimento, tanto interno quanto da parte que estava sendo que estava querendo ser adquirida pela Wiser ou por algum outro player. Então acho que isso foi a própria Medicoff, foi assim, uma prova total. Eu comecei a conversa com os empreendedores, acho que isso foi, sem dúvida nenhuma, acho que um dos grandes orgulhos que eu tenho dentro da empresa. E para a gente pensar no futuro aí da Wiser, o que você acredita que tem de desafio pela frente e como que você projeta a empresa para os próximos 5 anos? O que tem para acontecer? Os desafios são muito claros. Eu acho que a gente tem que continuar crescendo, tem que continuar nos colocando num posicionamento diferente e acho que os desafios também se colocam de forma como que a gente pode ser mais assertivo nesse crescimento. E não é tão óbvio, né? A gente sempre tem... É engraçado, né? Eu não sou um cara de fusão e aquisição. Eu não era, pelo menos eu nunca tinha sido um profissional de fusões e aquisições assim. É frustrante, porque muitos daqueles que a gente quer avançar, às vezes a gente não consegue por N motivos. Mas, por outro lado, também a gente tem que falar muitos nãos. E dói muito falar não. Porque você pode estar deixando uma oportunidade fantástica ali na mesa. Então você tem que ter um coração às vezes duro para trabalhar nesse métier. Mas eu acho que, de forma geral, a Wiser como um todo, com o apoio dos acionistas, com o apoio do Flávio, a gente vem conseguindo escolher ativos bons, trazer gente boa para dentro da companhia e fazer da Wiser um case completamente único no mercado educacional brasileiro. Acho que essa é a grande caminhada que a gente tem que perseguir. Juntando tudo isso, para a gente fechar o papo, que conselhos que você dá para quem está começando, para quem está querendo empreender ou para quem já atua na área de educação, como se diferenciar e como fazer uma trajetória diferente e
que tenha também no final esse sucesso aí como um todo? Que conselho que você daria? Eu acho que você ouça muito, converse muito com quem já viveu essas experiências, com quem já teve situações semelhantes e sejam exemplos de resiliência e de sucesso, né? Eu acho que sempre quando eu trabalhei com pessoas de alto grau de sucesso, e não foram poucos, acho que tive o privilégio de trabalhar com essas pessoas, eu acabei aprendendo muito e acabei errando menos. Então, porque errar todos erramos, mas temos que levantar e continuar seguindo. Então, acho que essa, sem dúvida nenhuma, acho que essa resiliência você tem que sempre buscar e perseguir. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo papo, Super por obrigado. ter tratado dos assuntos de forma assim tão transparente, tá? O nosso público com certeza gostou muito desse bate-papo. Obrigado, viu? Super E sucesso. obrigado. Até a próxima. Valeu. Legal, obrigado. E a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Business aqui na BMC News. Continue acompanhando a nossa programação e a gente está de volta na próxima semana. Até lá!